nessa noite de adorar o nome dele. Irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Ontem estivemos ali naquela festividade, né? Foi um culto realmente abençoado, foi um culto avivado, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós não podemos esperar por um avivamento dentro de nós, que flui de dentro para fora, somente numa festividade. Nós temos que buscar este avivamento todos os dias, porque todos os dias nós podemos experimentar do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Geralmente, a igreja dá mais glória, dá mais aleluia, a igreja dá mais lugar para o Espírito Santo quando tem uma festividade, quando a igreja está cheia, está lotada. Por que isso, irmãos? Se todos os dias o Espírito Santo está disponível a todos nós. Então é todos os dias glorificando, todos os dias adorando, todos os dias dando lugar para a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes, como nós estudamos aqui no estudo, né? O Espírito Santo muitas vezes vem através de um movimento, de um avivamento, né? Vem através ali de um movimento maior, vamos dizer assim, mas muitas vezes também ele vai falar de uma maneira suave aos nossos corações também. Então os irmãos acharam João 3, versículo 16? A palavra do Senhor diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler de novo, né, na minha versão aqui, porque eu sei que a dos irmãos pode ser um pouquinho diferente. Então diz assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? O irmão já pode se sentar, sempre adorando, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Jesuíno, se quiser fazer um solo aqui, irmão, é bênção de Deus, né? Graças a Deus, irmãos, temos aqui músicos, levitas, né? Para estar aqui nos ajudando. Então é a bênção do Senhor, né? Vamos fazer aqui um solo bem bonito para o nosso Senhor. Irmãos, João 3,16, este é considerado o texto áureo da Bíblia, né? Ou seja, como se fosse ali, claro que todos os textos da Bíblia são importantes, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Mas João capítulo 3, versículo 16, é como se fosse o principal texto da Bíblia, que no objetivo de evangelizar, que serve para ser um texto de evangelismo para essas vidas que estão aí precisando aprender da palavra de Deus. Porque este texto fala de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo de uma maneira tão profunda, né? Porque diz o seguinte, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma intensidade tão grande, que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então qualquer pessoa é capaz de entender isso. Se você chega para uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, não precisa conhecer a Bíblia, não precisa ser um teólogo, né? Não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você chega para uma pessoa, essa pessoa nem conhece a Bíblia, mas você chega para ela e diz, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa pessoa com certeza vai entender o que esse texto quis dizer. Então por isso que é o texto principal, né, no sentido de evangelização. Irmãos, porque às vezes uma só palavra vai bastar. Um só texto ou uma só palavra basta para você ganhar uma alma. Eu estava ouvindo o testemunho de um missionário, eu achei esse testemunho muito forte. Que o testemunho desse missionário, irmãos, é o seguinte: esse missionário, ele foi para um presídio, ele estava ali numa penitenciária. E nessa penitenciária era dia de visita e ele foi ali para evangelizar. E ali os outros presos avisaram a ele, ó, falou, ó, só não mexa com aquele preso ali, ó, com aquele detento ali, porque ele é muito perigoso. Todo mundo tem medo de chegar perto dele, de tão perigoso que ele é. Ele não gosta de ficar perto de ninguém, não gosta de conversar com ninguém. Aí esse missionário, irmãos, ficou assim, né? Claro que ele ficou com certo receio, mas ele ficou assim com a vontade tão grande de evangelizar esse detento, que ele falou, mesmo ele sendo perigoso, eu vou lá falar de Jesus para ele. Aí vai dizer que esse missionário chegou perto desse presidiário, desse detento, sentou perto dele, e esse detento estava ali com cara de poucos amigos, né? Aquela cara braba, amarrada. Mas aí o missionário tomou coragem e falou com ele, bom dia, amigo. E falou, amigo, você sabia que Jesus te ama muito? Irmão, só bastou isso. Esse presidiário olhou para esse missionário e começou a chorar.
começou a se derramar em lágrimas. E aí o presidiário falou: amigo, até hoje eu nunca soube de alguém que me amasse. Olha só. E o missionário falou: pois Jesus te ama muito. Esse presidiário se derramou em lágrimas. Hoje em dia, esse presidiário, ele se converteu ao Evangelho, é um pastor do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor de igreja, e prega a palavra por todo o mundo, irmãos. Olha só bastou uma palavra. E esse detento, ele não sabia, ele falou: até hoje eu nunca soube de alguém que gostasse de mim. Olha, irmãos, uma palavra já basta. Então esse texto, ele vai nos ensinar de um Deus que tanto nos ama. Aqui fala do amor de Deus. E nós vamos aqui falar um pouquinho deste amor. Porque eu estava raciocinando, né, sobre essa mensagem, eu estava pensando, refletindo sobre essa mensagem. E aí me veio à minha mente, eu pensei: é engraçado, existem pessoas de todo tipo, não é verdade, irmãos? Existem pessoas de todo tipo. Todos nós somos diferentes em algum aspecto, e existem pessoas muito diferentes de outras. Então, neste mundo, existem pessoas de todo tipo que você imagina, existe nesse mundo. E muitas vezes nós falamos assim, ó: neste mundo ninguém é melhor do que ninguém. Irmãos, mas isso aí, né, tem o outro lado também dessa história. Porque se a gente for olhar bem, a própria história da humanidade nos ensina que existem pessoas, irmãos, que são piores do que outras, né? Fazem mais maldades do que outras, nesse sentido. Tem pessoas que praticam perversidades, irmãos, nessa terra, que muitas vezes nós nem conseguimos acreditar. Então a própria história da humanidade nos mostra que existem pessoas que são capazes de tomar ações, tomar atitudes piores do que outras. Por exemplo, nós não podemos comparar uma pessoa que ultrapassa um sinal vermelho, né? Nós não podemos comparar essa pessoa com Adolf Hitler, né, por exemplo, que matou 6 milhões de judeus. Então não se compara. Uma pessoa ali que, mesmo fazendo algo errado, vamos supor que ultrapassa o sinal vermelho, nós não podemos comparar essa pessoa com Adolf Hitler. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus apenas por intolerância, por ódio. Ele matou esses judeus. Então não tem como comparar. Então nós vemos que tem pessoas sim mais ruins do que outras, né? Mas a Bíblia nos ensina que por causa do pecado que entrou no mundo, o pecado que atingiu a humanidade, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós não somos bons. Não adianta ficar com raiva do pastor. O pastor está dizendo que eu não sou bom. Não sou eu que falo, quem diz é a Bíblia. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 11 ao 12, vai dizer assim, ó: mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus sabe dar boas coisas aos filhos que lhe pedirem. Ou seja, a Bíblia que fala, né? Mesmo vocês sendo maus. Por quê, irmãos? Porque o pecado entrou na humanidade e deteriorou a semelhança de Deus na humanidade, irmãos. O pecado nos corrompeu. Então a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele falou: bom é só o Pai que está nos céus. Bom é só o Pai. Aí nós podemos assim pensar: nossa, mas nem Jesus Cristo se considerou bom naquele tempo? É porque, irmãos, naquele tempo, a tradição dos judeus dizia que para a pessoa se considerar boa, só se ela terminasse aquilo que ela estava fazendo. Por exemplo, terminasse a obra, né, que ela estava fazendo. Então, por exemplo, um pedreiro só pode ser considerado bom depois que ele termina a obra, né? Você não vai chamar um pedreiro de bom antes dele concluir a obra. Então a tradição dos judeus também dizia isso, que a pessoa só poderia ser considerada boa se ela terminasse aquilo que ela estava fazendo, né, a missão, a obra, o chamado dela. Então por que Jesus Cristo naquele tempo nem se considerou bom, né, nem se auto-intitulou de bom? Porque ele ainda não tinha terminado a obra de Deus sobre essa terra. Ele ainda estava para terminar. E ele veio como homem, mesmo sendo Deus, ele veio como homem também. Então ele estava sujeito às mesmas tentações, ele estava sujeito a falhar na sua humanidade. Então ele falou: bom é só o Pai que está nos céus. Então nós entendemos também que nessa terra, apesar de todos nós, né, estarmos aí corrompidos pelo pecado, nós entendemos que tem pessoas com atitudes piores e até piores do que outras. Então nós vamos aprender isso, nós podemos até confirmar isso na própria palavra de Deus. Quero que os irmãos abram lá em Lucas 12, versículo 47 e 48. Lucas 12, versículo 47 e 48. A própria palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso. Porque, como eu falei, se existem pessoas com atitudes piores do que outras, a Bíblia nos ensina, irmãos, é até algo interessante.
A Bíblia nos ensina que lá na condenação, quando estiverem ali pessoas condenadas, vai existir, irmãos, intensidades de castigos diferentes. Castigos mais intensos e outros menos intensos, né? Vai existir ali uma quantidade maior de açoites para umas pessoas, uma quantidade menor de açoites para outras, né? Então, intensidades de castigos diferentes, a Bíblia nos ensina. É até, né, interessante isso. Muitas vezes nós nem entendemos como que vai ser isso, mas a palavra de Deus nos ensina. Pedro pode colocar aqui no telão também. Então, olha só o que diz aqui, irmãos. Lucas 12, versículo 47. Olha só. Os irmãos leiam aqui comigo, para a gente ler na mesma versão, que fica melhor de entender. Ó. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha. Então, tem pessoas que vão ser condenadas e vão ser castigadas com muitos açoites. Pode passar, Pedro. 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, quanto mais é dado, né, mais é cobrado. Agora veja, irmãos. Tem pessoas que vão ser castigadas com poucos açoites. Uns com muitos açoites e outros com poucos açoites. Então, como eu disse, intensidades de castigos diferentes, mesmo a pessoa já estando condenada. E aqui o que está querendo dizer nesse contexto? Está dizendo o seguinte: o servo que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não faz a vontade do Senhor, será castigado com muitos açoites. E aquele servo que não faz a vontade do Senhor, mas porque não sabia qual era a vontade do Senhor, não tinha conhecimento da vontade do Senhor, e não fez a vontade do Senhor e foi condenado, esse será castigado com poucos açoites. Por quê? Porque ele não sabia, mas mesmo assim não fez. Foi condenado, né? Não creu, foi condenado. Então, irmãos, o que está querendo dizer? Nós já conhecemos a palavra. Nós já sabemos qual é a vontade do Senhor. Então, quando nós conhecemos a palavra e não fazemos a palavra, e não praticamos a palavra, não fazemos a vontade do Senhor, se nós formos condenados, ainda corremos o risco de receber muitos açoites. Conhecendo a vontade de Deus, mas deixando de fazer a vontade de Deus. Eu estava ali, né, enquanto os irmãos estavam louvando, eu estava ali no som, e eu fiquei meditando, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? Quantas pessoas não conhecem a palavra de Deus, e mesmo sabendo que hoje é um culto de Santa Ceia, né, não estão mais na presença de Deus. Eu não estou falando só dos irmãos que às vezes falta um culto ou outro, não é isso. Nós estamos falando das pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, que estão desviadas da presença do Senhor, que sabem qual é a vontade do Senhor, mas mesmo assim não praticam. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, sabem o que significa este ato de Santa Ceia, que é o ato de fazer memória de Jesus, mas mesmo assim, irmãos, nunca mais tomaram uma Santa Ceia, mesmo conhecendo a palavra. Quem não conhece pessoas assim, que nunca mais fez parte da mesa do Senhor, mesmo conhecendo? Porque existem duas ordenanças no Novo Testamento, que Jesus deixou bem claro. Uma das ordenanças é ser batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Outra ordenança é participar da Santa Ceia em comunhão com a igreja. Jesus falou, fazei isto em memória de mim, até que o Senhor venha. Então, até que Jesus venha, nós temos que fazer isso em memória de Jesus. Então, quantas pessoas que outrora estavam participando da mesa do Senhor e hoje em dia não estão mais, mesmo conhecendo a verdade. Olha como isso é perigoso, irmãos. Porque a pessoa conhece, a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, não tem desculpa. A Bíblia fala que Deus ele não vai ter o culpado por inocente. Naquele dia não adianta, Senhor, eu não fiz por isso, ou por aquilo outro. Não, não. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês não tiveram intimidade comigo. Porque conhecer nesse sentido, é conhecer no sentido de ter intimidade, comunhão com o Senhor. E Jesus vai falar abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então o coração até aperta, irmãos. O meu coração aperta. Porque tem pessoas, né, que a gente conhece, tem pessoas na nossa família que não estão participando. Mas nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar com misericórdia por essas vidas. Porque nós estamos numa campanha de 1 ano. A salvação entra na minha casa. Mas os irmãos que estão ouvindo, tem irmãos que vão ouvir pela live, pela rádio. Saiba de uma coisa, irmãos. Não fiquem desapercebidos. Não deixe de participar da comunhão. Não
deixe de congregar como a Bíblia de Deus nos ensina. Não deixe de congregar como é o costume de muitos. Mas admoestai-vos uns aos outros, incentivai-vos uns aos outros. Quanto mais agora que a gente vê que se aproxima aquele grande dia. Não é tempo de brincar. Olha essa pandemia aí, quantas pessoas estão perdendo a vida. Eu fico pensando, essa vida está esperando o quê para entregar seu caminho a Jesus? Ontem lá no culto nós tivemos nessa experiência. O pastor fez o apelo uma vez, fez o apelo 2 vezes, fez o apelo 3 vezes, até que chegou um tempo assim que a pessoa, né, tomou coragem e foi lá na frente, renovou a aliança, e foi algo muito forte. Foi algo que nos emocionou, irmãos. Fazia muito tempo que eu não me alegrava tanto, não chorava tanto por causa das vidas que estavam se entregando ali, porque eu conheço aquela família, eu sei da luta que aquela família, né, trava. Eu sei da luta da mãe, né, da jovem ali, para que a sua filha esteja na presença. Eu sei da luta, né, da pastora Andriane, a vontade que ela sempre teve de ver a sua irmã de volta na presença do Senhor. E ontem aconteceu isso, para a glória de Deus. Então é algo muito lindo. Mas as vidas que estão desapercebidas, afastadas, irmão, não é tempo para isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Essa pandemia está levando muitos. Então, irmãos, nós aprendemos com essa passagem aqui, que existem níveis de castigos diferentes, né? Mas também existem níveis de recompensas diferentes. A palavra de Deus fala que naquele grande dia, alguns salvos vão receber galardões e outros não. Alguns salvos vão receber recompensas e outros não. Então, da mesma maneira que existem níveis na intensidade de castigo diferentes, também existem níveis de recompensa diferentes. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu quero ganhar muita recompensa naquele grande dia. Certa vez eu ouvi, né, um irmão falando, eu não lembro quem foi não, mas eu vi uma vida falando assim, ó: ah, mas chegando no céu é que importa. Se eu estiver lá na glória, se eu estiver no céu, eu posso ser até gari lá no céu, que para mim é isso que importa, estando salvo. Olha que pensamento pequeno, né, irmãos? Pensamento pequeno. Se nós podemos receber os galardões, que nós não sabemos nem exatamente o que é, só lá naquele grande dia nós vamos saber. Se nós podemos receber recompensa quando chegar lá, não é por interesse, mas é porque a Bíblia promete. Então, se eu tiver um pensamento pequeno nessa terra, irmãos, né? Como que Deus vai me honrar se eu pensar pequeno desse jeito? Meu pensamento tem que ser grande nessa terra porque eu sirvo um Deus grande. Mas não somente nessa terra. Eu tenho que ter um pensamento grande também quando eu chegar na glória. Chegar assim, Senhor, quando eu chegar na glória, eu quero te apresentar muitas vidas que se achegar até o Senhor através da minha vida. Eu quero ser um ganhador de almas. E todos nós aqui podemos ser um ganhador de almas. Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso colégio, na igreja. Não importa aonde, todos nós podemos ser um ganhador de almas. Porque nós não podemos ser egoístas. Ah, eu já fui salvo, para mim isso é que importa, o resto é que se vire. Não é assim, irmãos. Jesus falou, ó, ide por todo mundo, meus filhos. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que Deus pediu para todos nós. O cristão que só pensa em si mesmo, irmãos, ainda não teve um encontro com Jesus. Não conheceu o evangelho ainda. Então a vontade de Deus é que a gente chegue naquele grande dia e seja bastante recompensado. Agora eu fico pensando, existem pessoas, né, irmãos, tão ruins assim, que fazem coisas tão assim, assustadoras. Mas mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu parei para refletir sobre isso. Nossa, mas existem pessoas de todo jeito, né? Pessoas de todos os tipos, e mesmo assim Deus amou a todos. Existem pessoas que fazem maldades, existem pessoas que matam, que sequestram criancinhas, judeiam de criancinhas, né? Pessoas que batem em idosos, existem estupradores, e mesmo assim Deus amou o mundo. Não está falando do planeta Terra, claro que Deus ama o planeta Terra, mas ali está falando de pessoas. E não está falando que Deus vai amar se a pessoa se converter, não. Está falando que Deus amou. Então Deus já fez isso, Deus já amou todas as pessoas. Pastor, mas Deus amou todas. Até o ladrão, o alcoólatra, o viciado, o estuprador, o assassino. Deus amou o mundo, todas as pessoas de uma tal maneira. E eu fiquei pensando, nós temos muita dificuldade em amar, né? Às vezes por pouca coisa, irmãos, nós já paramos de amar. Às vezes por causa de uma coisinha assim, nós não amamos mais. Às vezes nós podemos passar um tempo assim, nossa, eu amo esse irmão, eu amo tanto esse irmão. Mas se o irmão pisar no meu carro, eu não quero nem ver esse irmão mais nem pintado de ouro na minha frente, né? Corremos o risco disso.
Ontem eu estava lá no culto lá, aí nosso irmão Wellington falou algo que me emocionou muito, né? Nós já se conhecemos há 22 anos, vai fazer 23. E ele falou algo ali no culto ali que me emocionou bastante. Ele falou chorando, eu vi a sinceridade dele. Ele falou, pastor William, eu quero dizer que eu te amo muito, e começou a chorar. E eu vi a sinceridade, porque realmente, irmãos, ele é meu colega de serviço, nunca tive nenhum problema com ele e realmente nós nos amamos mesmo. Toda vez que a gente se encontra, a gente chega o olho brilha, a gente gosta de se ver, algo assim de Deus mesmo. E ele me conhece desde que eu estava no mundão, desde que eu estava nas bebidas, nas drogas, né? Eu não queria saber nada das coisas de Deus. Ele me conhece desde esse tempo e ele nunca me tratou mal. E agora este amor aumentou, porque agora nós somos irmãos em Cristo. Aí quando ele estava indo embora, ele ia entrando no carro ali, aí novamente ele me abraçou assim, olhou para mim quase chorando de novo e falou, pastor William, saiba que eu te amo. Irmãos, eu fiquei todo sem graça. Falei, para com isso, irmão, você está me deixando todo sem graça, mas eu também te amo. Mas, irmãos, algo sincero. Agora eu fico pensando, mas se a gente tiver um desentendimento assim de uma tal maneira, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente tiver um desentendimento assim, se eu machucar bastante o coração dele, ou se ele machucar bastante o meu coração, será que o amor vai continuar a mesma coisa? Será que vai continuar? Então veja que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mesmo as pessoas fazendo tanta maldade, Deus amou o ser humano. Amou no sentido, né, de que ama o ser humano. Agora nós temos que entender, irmãos, que nem todos vão ser alcançados por este amor. Não que Deus não queira alcançar, é porque tem pessoas que rejeitam esse amor. Deus é um Deus que nos ama tanto, e mesmo assim tem pessoas que são capazes de rejeitar este amor. Olha só o exemplo dos ladrões da cruz, né? Os dois ladrões da cruz. Jesus estava ali no meio, né, crucificado, os dois ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo. O ladrão do lado direito, este ladrão, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Mas o ladrão do lado esquerdo, irmãos, não foi alcançado pelo amor. Por quê? Porque travou o coração. O ladrão do lado esquerdo falou assim, ó, se você é mesmo filho de Deus, então desce daí, tira a gente daqui. Ficou blasfemando, né? Se você realmente é filho de Deus, dá um jeito aí de nos livrar aqui. Aí o outro ladrão falou assim, você é louco? O que você está falando? Este homem, ele é inocente. Este homem não fez nada para estar aqui. Agora nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora ele não fez nada para estar aqui. Aí o ladrão do lado direito falou, mestre, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Aí Jesus falou, pois hoje mesmo eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da direita foi alcançado pelo amor de Deus, mas o da esquerda não foi porque rejeitou o amor de Deus. É isso que acontece. Uns vão ser alcançados e outros vão ser rejeitados. Agora, é muito interessante isso, irmãos. Nós não conseguimos compreender o amor de Deus. Como que Deus pode amar pessoas até que fazem atrocidades, irmãos? E vamos falar sério, vamos ser bem sinceros com a gente? Vamos ser bem sinceros? Eu vou ser bem sincero comigo. Muitas vezes, irmãos, nós somos difíceis de ser amados, não somos? Eu mesmo, eu não sei como é que tem pessoa que me ama. Mas graças a Deus tem, né, irmãos? Nós estamos aqui descontraindo, né, irmãos? Fazendo a brincadeira. Mas é sério. Eu, em muitas situações, eu penso, rapaz, para a pessoa me amar, realmente esse amor tem que ser sincero. Porque muitas vezes até eu mesmo me acho tão chato, às vezes. Irmãos, às vezes eu me acho chato. Falo, mas rapaz, eu tô chato. Nem eu tô me aguentando. Então, irmãos, muitas vezes nós não somos tão amáveis assim, né? Tem pessoas que é fácil amar. Tem pessoas assim que é tão doce que a gente tem facilidade de amar. Mas tem pessoas, né? Vamos confessar a verdade. Tem pessoas que são mais difíceis de amar, não são? Tem pessoas que são mais difíceis, irmão, de amar. E tem pessoas que parece que fazem força para não ser amado. Parece que a pessoa não quer ser amada. Né? Então, irmãos, nós não somos, né? Como diz o evangelista Jefferson, nós não somos. Deus nos amou, mesmo nós não sendo amáveis. Deus nos amou. Isso é a verdade. Vamos ver o que a palavra de Deus fala lá em Romanos 5, versículo 8 a 11. Abra comigo aí, irmãos. Os irmãos quiserem anotar também, porque nós vamos ler aqui no telão também. Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 11. Hoje nós estamos falando deste amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é muito mais que um sentimento. O amor de Deus foi uma atitude, né? Além do sentimento, teve uma atitude também. Porque a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, irmãos, tem atitude de amor. Quem ama se doa. Quem ama dá. Quem ama tem atitude. Não é só falar. O apóstolo João falou, filhinhos, que o seu amor não seja só de boca, só de língua, mas que seja com atitude e com obras.
Então Deus amou tanto que Ele deu. Ele teve uma atitude de amor. Então olha só o que fala lá em Romanos 5, versículo 8 ao 11. Vamos ler aqui comigo? Romanos 5, Pedro. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Vamos ler aqui, para a gente ler na mesma versão. Diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele nos amou, quando nós já estávamos convertidos, irmãos? Quando a gente já estava bem comportado, bonitinho na presença dele? Não. Ele nos amou quando nós não valíamos nada ainda, né? Nós éramos ainda pecadores. A gente estava cometendo todo tipo de pecado, e aqui vai dizer que Deus nos amou, quer dizer, já é um ato consumado. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Agora, olha só o que vai dizer também, pode passar, Pedro. Versículo 9, ó. Versículo 9 diz assim, ó: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se Deus já nos amava antes, quando nós éramos ainda pecadores, imagine agora que nós fomos justificados pelo seu sangue. Pode passar, Pedro, versículo 10. Versículo 10 vai dizer assim, ó: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11, para encerrar, Pedro. Versículo 11 vai dizer, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Antes, nós éramos considerados inimigos de Deus, porque a Bíblia fala: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como o cristão dizer que tem um relacionamento com Cristo se ama o mundo. Não tem como, irmãos. Então, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É claro que isso aí Deus vai trabalhando nas nossas vidas, é um processo, né? Não é de uma vez. Mas quem ama a Deus, quer estar perto de Deus. Quem ama a Deus, irmão, só pensa nas coisas de Deus. Quem ama a Deus só quer fazer as coisas que Deus ama, que Deus gosta, né? É claro que a nossa natureza, temos nossas fraquezas, mas quem ama a Deus quer priorizar a Deus. Então, se Deus nos amou quando nós éramos pecadores, aqui está dizendo é isso. Se Deus já nos amou quando nós éramos pecadores, quanto mais agora. Então, se nós já éramos alvos do amor de Cristo, irmãos, imagine agora que nós estamos na presença dele. Agora, além de nós continuarmos sendo alvos do amor de Cristo, agora nós somos também alcançados pelo amor de Cristo. Por quê? Porque nós não estamos endurecendo o nosso coração. Aí você pode me dizer: ah, pastor William, então eu sou alvo do amor de Cristo, não é porque eu estou em todos os cultos na igreja, eu vou para todo culto, eu faço a obra, então sou alvo do amor. Não é só isso, irmãos. Deus, Ele conhece o coração do verdadeiro adorador. Não daquele adorador de fachada, né? Porque muitas vezes nós podemos estar vindo para a igreja só interessados em algo, por interesse. Às vezes nós podemos vir só por interesse. Ah, eu vou porque eu quero minha bênção. Isso não é ser verdadeiro adorador. Aí nós estamos amando a bênção, não o abençoador. Quando nós vamos para a igreja, irmãos, nós temos que ir pela motivação correta. A motivação correta é para a glória de Deus, adorar o Deus Todo-Poderoso. Dar glória a Deus, agradecer a Ele. Falar: Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Como foi dito aqui, né? Quantos nesse dia de hoje estão no leito de hospital? Então eu vou para a igreja porque eu amo a Deus. Não porque eu amo as bênçãos de Deus, que eu também amo, né? Mas é porque principalmente eu amo a Deus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele nos dá, mas nós adoramos a Ele é pelo que Ele é. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É na alegria e na bonança, é igual um casamento, né? Na alegria, na tristeza, é na alegria e na escassez também. Então é amar a Deus acima de todas as coisas pelo que Ele é. Hoje eu fui lá no monte. Tinha dias que eu não tinha ido lá porque mudou o horário lá no meu serviço, né? Mudou lá o esquema do meu serviço, então tinha dias que eu não estava podendo ir. Mas hoje eu fui lá no monte e aí eu pedi uma palavra para Deus. Peguei a Bíblia assim e falei: Senhor, me dê uma palavra nessa manhã de hoje. Aí a palavra que Deus me deu foi aquela: Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não adoramos a Deus, irmão, só quando nós estamos aqui louvando, cantando, só quando nós estamos com o microfone na mão, ou só quando nós estamos entregando sopa, quando estamos fazendo a obra, não. Adorar a Deus é um estado de espírito. Você suspira a Deus.
Eu gosto muito do salmista Davi, né? Que o salmista Davi, ele escreveu uns salmos que ele fala: logo pela manhã eu apresento a minha oração ao Senhor e vigio. Ele escreveu isso, né? O salmista Davi. Mas ele também escreveu assim, ó: Senhor, eu medito no Senhor nas vigílias da noite. Ou seja, quando ele está ali, né, sem dormir, quando ele passa altas horas sem dormir ali, faz dormir tarde da noite, ele está meditando em Deus. Agora repare uma coisa, ele já acorda orando a Deus, ou seja, ele já acorda pensando em Deus, e quando ele vai dormir, ele está pensando em Deus. Quando ele perde o sono, ele está pensando em Deus. Então é o tempo todo pensando em Deus. E eu creio que os irmãos têm essa experiência, irmãos. Hoje em dia, quando nós estamos na presença de Deus, a maioria das coisas que ocupam os nossos pensamentos são as coisas de Deus. Às vezes minha esposa tem até que me corrigir, né? Me chamar a atenção. Porque às vezes nós estamos jantando, eu estou falando da obra de Deus, estou falando das coisas de Deus. Às vezes estamos passeando, aí eu começo a ficar preocupado com a igreja, ficar preocupado com a minha esposa. Calma aí, Willy, nós estamos passeando. Willy, esquece isso. Vamos. Por quê? Porque a maioria das coisas que estão ocupando a minha mente hoje em dia são as coisas de Deus. Então é acordar pensando em Deus. É escovar os dentes pensando em Deus. É lavar a louça pensando em Deus. Quem é que lava a louça pensando em Deus aqui, irmãos? Os irmãos lavam a louça pensando em Deus? Tem vidas que lavam a louça pensando assim, ó: quero que meu marido chegue. Ele deixou os pratos sujos aqui. Deixou o prato sujo para me lavar. Deixa ele chegar para ele ver. Mas, irmãos, lavar a louça pensando em Deus, ir trabalhar pensando em Deus, dirigir pensando em Deus. Quantas vezes eu dirigindo e lembrando como Deus é bom, ouvindo ali um louvor, uma pregação. Irmãos, eu começo a chorar. Às vezes eu tenho mais facilidade de chorar, de me aquebrantar, quando eu estou ali dirigindo o carro, né? Porque aqui na igreja às vezes nós ficamos meio tensos, né? Querendo que dê tudo certo e tudo. Mas quando nós estamos no nosso particular, né, irmãos? Que nós pensamos em Deus. Então é pensar em Deus o tempo todo. Então, se nós éramos alvos do amor de Deus, agora que nós somos mais ainda alcançados por este amor. Agora, irmãos, este amor, ele tem que produzir algo em nós. Porque muitas vezes nós pensamos que o maior dos mandamentos, né, nós pensamos que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é verdade? Nós pensamos que este é o maior de todos os mandamentos. Mas saiba de uma coisa, irmão, sabe de uma coisa? Este mandamento, ele ficou desatualizado. Este mandamento, ele começou lá no Antigo Testamento. Lá em Levítico tem, né, sobre esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, pode ser que nós até consigamos. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu me amo também. Se a gente se amar, a gente vai ter a capacidade de amar nosso próximo também, né? Se eu não me amo, se eu não conseguir nem me amar, como é que eu vou amar o meu próximo? Se eu for aquela pessoa que vive: minha vida não presta, minha vida é uma tragédia, minha vida nunca muda, isso e aquilo, eu não estou me amando. Se eu não amo minha vida, eu não me amo também, né? Se eu me amo, amo a vida que Deus me deu, né? Amo tudo que Deus me deu, amo tudo que eu sou, né? Então, quando eu amo a Deus e eu me amo, eu posso amar meu próximo também. Só que Jesus, ele deixou um novo mandamento. Os irmãos sabiam disso, sobre a questão de amar? Jesus, ele deixou um novo mandamento. Vamos conferir? Lá em João também. Vamos lá, irmãos. Lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34. Evangelho segundo escreveu João, já é a conclusão, irmãos. Hoje a mensagem é rápida, mas é eficaz, né? Capítulo 13, versículo 34. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Os irmãos anotem, né? Marquem aí e acompanhem comigo aqui para a gente ler na mesma versão. Olha só, irmãos, o que está escrito aqui: um novo mandamento vos dou. Então não é mais aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus, ele aumentou o grau de dificuldade. Se já era difícil amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós, Jesus, ele aumentou o nível. Jesus está falando assim, ó: ame a Deus e ame ao seu próximo como eu vos amei. Assim como eu vos amei, você deve amar o seu próximo. Sabe o que está falando? Que nós temos que amar o nosso próximo assim como Jesus nos ama. Agora imagine o tamanho do amor de Jesus. Como que eu posso amar o meu próximo assim como Jesus me ama, se o amor de Jesus não tem como mensurar?
Aí é aquela hora que nós podemos pensar assim, né? Nossa, Jesus, o Senhor não podia ter pedido uma coisa mais fácil, não? Tinha que ser uma coisa tão difícil assim, que o Senhor me pedisse. O Senhor podia me pedir tantas coisas. O Senhor me pediu logo isso. Aí é a hora que a gente pensa assim, ó, como será possível isso? Como é possível isso? Certa vez fizeram essa pergunta para Jesus, né? Jesus chegou ali para o jovem rico, e o jovem rico perguntou para ele: Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a salvação? Jesus respondeu, né? Cumpra os mandamentos de Deus. Aí, não, eu já tenho cumprido, já faço isso, já faço aquilo, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus falou: então só te falta uma coisa. Jesus sabia que tinha algo ali prendendo ele, né? Atrapalhando a salvação dele. Então Jesus falou: vou tirar aquilo que está atrapalhando a salvação dele. Jesus falou: então você só falta uma coisa. Você pegue tudo que você tem, venda e dá aos pobres e me siga. Aí você terá um tesouro nos céus. Irmãos, isso é interessante, né? Jesus, ele estava ali propondo uma troca. Falou: esse tesouro aí que você tem, eu quero te propor uma troca. Eu te ofereço um tesouro muito maior, que é o tesouro dos céus. Porque esse tesouro aí, ó, a traça corrói, o ladrão rouba. Eu te ofereço um tesouro muito maior, que é um tesouro celestial. Aí sabe o que o jovem rico fez? Entristeceu e saiu da presença do Senhor. Não trocou, né, um tesouro terreno pelo tesouro celestial. É isso que muitas vidas fazem. Ficam tão presas às coisas dessa terra que acaba abrindo mão do tesouro celestial para tomar posse dos tesouros dessa terra que são passageiros. Então o jovem rico entristeceu, irmãos. Como é que uma pessoa pode abrir mão daquilo que é eterno para aquilo que é passageiro? Mas isso acontece muito. É o que mais acontece. Nós vemos aí um mundo cada vez pior, porque pessoas amando o dinheiro, amando o poder. Então, irmãos, quando Jesus falou isso, que o jovem rico se entristeceu e saiu da presença de Jesus, aí os discípulos acharam ali, né? Os discípulos ficaram impressionados, falou: nossa, esse jovem aí, ele conseguia cumprir os mandamentos do Senhor, e mesmo assim não vai ser salvo? Como assim? Porque Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ganhar a salvação. Aí os discípulos ficaram impressionados, falaram: Senhor, então como é possível o homem ser salvo? Os discípulos perguntaram, uma pergunta interessante, né? Então como é possível os homens serem salvos, Senhor? Quem vai ser salvo? Aí Jesus falou: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então se alguém me perguntar: Pastor William, é possível a gente amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou? Aí eu vou responder, irmãos: para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque Romanos 5 vai dizer que este amor é derramado pelo Espírito que nos foi dado. Eu tenho uma maneira de entender. Eu entendo que nessa terra nós nunca vamos conseguir alcançar este amor perfeito. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, mas nessa terra nós ainda somos seres corrompíveis, né? Mas irmãos, nós vamos sendo aperfeiçoados cada vez mais. O nosso amor vai sendo aperfeiçoado. Olha só, nós estamos fazendo 1 ano de ministério. Nós fizemos, né? Estou fazendo memória. Nós fizemos 1 ano de ministério, né? Já fizemos. Então quer dizer, somos um bebezinho ainda. Mas neste 1 ano, a família está crescendo. Aos pouquinhos, mas está crescendo. Hoje nós vamos apresentar o nosso novo congregante, para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, é aos poucos, mas a família está crescendo. Só que a família poderia estar maior? Poderia, né? Já teve irmãos que saíram também da igreja. Então hoje Deus me deu discernimento. Deus falou: ó, meu filho, quanto mais vocês alcançarem a maturidade, mais a obra vai crescer. Porque muitas vezes, irmãos, a obra sofre. Às vezes a igreja não cresce por falta de quê? De maturidade. Das lideranças, dos obreiros, dos congregantes, né? Porque tem as contendas, tem as divisões. Aí irmão sai chateado um com o outro, né? Então quanto mais nós alcançarmos a maturidade, mais Deus vai dar crescimento. Ele me falou isso hoje: meu filho, quanto mais vocês buscarem a maturidade, mais eu vou dar crescimento para essa obra. Então a obra vai crescer cada vez mais. Temos irmãos que não puderam vir hoje, irmãos que estão viajando. Então graças a Deus, Deus está trazendo as vidas para este lugar. Então, meus irmãos, nós só temos que agradecer ao Senhor. Então eu entendo com isso, que nessa terra, por mais que a gente tente amar, por mais que a gente queira amar, assim como Jesus amou, eu entendo que aqui ainda nós não vamos conseguir perfeitamente. Mas vai chegar um dia que nós vamos chegar lá na glória, inculpáveis e irrepreensíveis diante da presença do Senhor. E aí nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Meu Deus, ainda bem que eu consegui falar essa frase. Fiquei com medo de errar.
Então, irmãos, aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que se corrompe naquele grande dia não vai se corromper mais. Então, nosso coração, que muitas vezes pode sujar nessa terra, naquele grande dia o nosso coração vai ser limpo, mais alvo que a neve. E aí sim, nós vamos amar como Jesus amou. Mas nessa terra, nós estamos fazendo um treinamento. Sabia, irmãos? Nós estamos fazendo um treinamento, nós estamos treinando. Nós estamos treinando, o aperfeiçoamento do nosso amor é como um treinamento. Estamos aperfeiçoando a cada dia mais. Se eu não conseguir, suportar o meu irmão, se eu não quiser amar meu irmão, não conseguir suportar, não conseguir perdoar, não conseguir conviver com aquele irmão que é mais difícil, e se eu não quiser estar perto do meu irmão, o que é que eu vou querer fazer nos céus? Não é verdade? Ah, eu não quero estar perto não. Ué, então o que é que eu vou querer fazer no céu? Porque lá vai estar todo mundo juntinho e misturado. Lá vai estar todo mundo juntinho e misturado. O céu não tem quarto separado para esse e para aquele. Não, vou botar esse nesse quarto porque esse não fala com aquele e se colocar os dois juntos não pode. Não, irmãos. No céu não vai ter essas divisões, vai estar todo mundo ali juntinho. Então, nosso treinamento começa nessa terra, amar uns aos outros. É uma prática. Tem um louvor que fala, né? Que nós estamos treinando para naquele grande dia cantar no coral, né? Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus que escreveu para Ele mesmo ouvir. Então vai dizer que nós estamos treinando aqui o coral nessa terra para cantar naquele grande coral celestial. Tudo isso aqui é um treinamento, irmãos. Então hoje a palavra nos falou disso, que o amor de Deus é tão grande, é tão imensurável que nós nem conseguimos entender. Sabe por que você está aqui hoje, sentadinho aí? Ah, pastor, eu estou porque eu vi o anúncio do culto e deu vontade de eu vir. Eu estou porque eu congrego aqui, eu estou porque eu sou obreiro. Eu estou porque eu pensei em ir para outro lugar, mas eu resolvi não ir, eu vim para... Não, você está aqui hoje, sentadinho aí, porque você é alvo do amor de Deus. Porque se você não fosse alvo do amor de Deus, talvez outrora vocês não estivessem mais aqui, nem vivo, né? Deus já tinha te fulminado. Mas saiba, irmãos, que amor também é justiça. Irmãos, a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Todas as vezes que o ímpio morre sem salvação, eu imagino que nosso Deus chora. E isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que chegou uma certa época, Jesus ele foi lá para a cidade de Jerusalém, e ele olhou para a cidade de Jerusalém, para as pessoas ali que estavam perdendo a salvação, e Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a sua casa ficará deserta. 70 anos depois veio a destruição sobre o templo de Jerusalém e sobre a cidade de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fez esse lamento, Jesus estava chorando, olhando para a cidade e chorando, por causa das vidas que estavam se perdendo. E se a gente não chorar por causa das vidas que se perdem, irmãos, nós ainda não estamos aperfeiçoados neste amor. Jesus chorou, Jeremias chorou, Neemias chorou, os profetas choravam quando o povo estava desviado. Irmãos, alguns profetas entravam em depressão porque o povo estava desviado, irmãos. Então nós somos alvos do amor de Jesus, por isso que Ele nos trouxe aqui hoje. Que nós não venhamos trocar, irmãos, esse amor por nada neste mundo. Que nós não venhamos dar prioridade para as coisas dessa terra em detrimento deste amor, não. Vamos colocar o amor de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que quanto mais nós priorizarmos o amor de Deus, mais nós vamos ser alcançados pelo amor de Deus. E você sabia que o amor, irmãos, ele tira de dentro de nós tudo que é de ruim? A Bíblia fala, né, que o amor... Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala, né, que o amor, ele cobre multidões de pecados. E outra coisa, talvez fala: pastor William, mas eu tenho tantos sentimentos dentro de mim, tantos traumas, tantas desilusões, tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas lembranças ruins, que me impede de sentir este amor de Deus, algo que está travando o meu coração, eu tenho tantos medos, tantos traumas. Aí a Bíblia fala, ó: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todos os medos. Qual é o seu medo nessa noite? Do que você tem medo? Você tem medo de não superar uma situação que você está vivendo? Saiba, irmãos, é só você experimentar o amor de Deus, que o amor de Deus lança fora todos os medos. Amém, meus irmãos? Não sei qual é o medo que você está.
Pastor William, eu estou com medo de um familiar meu não ser salvo. Se aperfeiçoe no amor de Jesus, que Jesus ele vai te ajudar a superar e ainda ganhar essa vida que está precisando ser liberta para Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a mensagem, que os irmãos aplaudam a palavra de Deus. Não eu, irmãos, mas a palavra de Deus, que a palavra de Deus é digna de toda aceitação, toda glória e todo louvor, irmãos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quero convidar aqui os obreiros para estar nos ajudando. Vamos ministrar aqui a Santa Ceia. E os irmãos do grupo de louvor já podem se preparar aí. E os irmãos dão um jeito aí, né? Que eu vou precisar do microfone também. Então os irmãos se preparem aí, se organizem aí no grupo de louvor. E eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Abra aí, irmãos. 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 11, perdão. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É o versículo, né, a passagem que a gente usa para estar ministrando a ceia do Senhor nessa noite. Hoje você veio aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que os irmãos prestem atenção aqui, eu vou estar lendo até o versículo 34. Diz assim, ó: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém, meus irmãos? Essa é a ceia do Senhor. E nós vamos estar orando aqui, que os irmãos possam estender suas mãos. Vamos estar orando, abençoando aqui em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos aqui louvar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de nós experimentarmos, meu Deus, de nós termos sido alcançados pelo Teu amor, meu Pai. O Seu amor que nós não conseguimos nem compreender, Senhor, mas foi o amor que nos alcançou, e nós estamos aqui nessa noite para fazer memória do Senhor, meu Pai. Tome aí, meu Deus, esse suco, tome aí esse pão, que representa o Seu sangue, que representa o Seu corpo, meu Pai. Nós abençoamos esse suco, esse pão, nós consagramos ao Senhor e consagramos também nossas vidas ao Senhor, e tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua exaltação. Assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, quem nós recomendamos, né, tomar a Santa Ceia, biblicamente falando, nós recomendamos tomar a Santa Ceia os irmãos que já foram batizados e os irmãos que estão em comunhão com a igreja, irmãos. Aqui mesmo diz que a gente não pode tomar de qualquer jeito, para que a gente não venha tomar para a nossa própria condenação, para que a gente não venha ser condenado com o mundo. Então é importante o irmão se batizar, é importante o irmão estar em comunhão com a igreja. Nessa noite de hoje, se alguém quiser se reconciliar, se alguém quiser aceitar Jesus, participar da ceia do Senhor, basta um ato de arrependimento, basta um ato de confissão,
E você que já é batizado, e pode ser que você não tomou mais a ceia do Senhor, quer tomar nessa noite? Basta, irmãos, você levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero renovar minha aliança, eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero participar da ceia. Porque a ceia não é para ninguém ser excluído, irmãos. Jesus, ele não exclui ninguém. Nós é que corremos o risco de nos excluir. Então nessa noite, tem algum irmão que quer reconciliar, que quer tomar a ceia do Senhor, que nunca mais tomou, mas quer tomar nessa noite? Tem algum irmão? Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha que nós estamos na casa do Pai. Tem algum irmão? Tem alguém que quer reconciliar? Se não quer, nós vamos prosseguir aqui com a Santa Ceia. Amém, irmãos? Este ato é para que você não fique sem tomar a ceia do Senhor. Amém? Então, dito isso, irmãos, nós vamos aqui, os obreiros vão estar entregando, né, a ceia do Senhor. Os irmãos podem ficar de joelhos, em pé, sentados, fechar os seus olhos. Aquilo que Deus tocar no seu coração, você vai fazer nessa noite, enquanto os irmãos entregam aí. Os obreiros, os levitas, né, já estão com a oportunidade de estar louvando e adorando ao Senhor nessa noite. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Ele está te convidando nessa noite. Celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto tua alma se saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Venha cear nessa noite. Olha o que ele fez. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Aleluia, Deus. Sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Glória a Jesus, aleluia. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Ele está te convidando. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, Em faminto a Jesus vencerá. breve Cristo vai descer e a igreja receber. Ele está voltando, igreja. Seu lugar ao lado do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Venha nessa noite, igreja. Será o mestre chama, O Mestre está te chamando porque Ele te ama. mesmo hoje tu te podes saciar. Olha o que Ele faz por você. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Ele te ama nessa noite. Mesmo hoje tu te podes saciar. Saia daqui saciado pelo amor de Jesus. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Jesus está te chamando nessa noite porque Ele te ama.
Você que está em casa, você que está aí assistindo pela live também, que nunca mais participou do corpo e do sangue de Jesus. Jesus, ele está te chamando pelo amor, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 24: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto, Tawane, façam isto em memória de mim. Então os irmãos podem participar do corpo de Jesus nessa noite, para a glória e honra do Senhor, e o grupo de louvor pode continuar adorando. Sinta a presença dele. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Deixa o amor dele tomar de conta do seu coração. Glória ao Senhor. Não há nada igual. Não há nada Igual. Não há nada melhor. a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
Irmãos, este louvor disse que o amor leal de Deus é que liberta todo o nosso ser. Se tem algo te prendendo, se tem algo atrapalhando você sentir a presença de Deus, hoje é o dia de nós sermos completamente libertos. Não importa o que nós passamos, não importa os traumas do passado, não importa nem as preocupações do futuro. Saiba que Deus, Ele nos ama. O amor leal dele é de eternidade a eternidade. Oh Deus poderoso, obrigado por este amor. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, nós nem merecíamos este amor. Oh Deus, opere em nós o querer e o efetuar. Que nós venhamos amar assim como Jesus nos amou. Nós sabemos que para o homem é impossível, mas para o Senhor não é. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer no versículo 25: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Os irmãos podem participar do cálice. Os irmãos podem participar, podem trocar com seu irmão aí o cálice, irmãos. Participe do sangue de Jesus, que é o sangue de Jesus que perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Pode tomar, irmãos, enquanto o grupo de louvor continua adorando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Aleluia, Deus. por tua glória. Venha nos inundar, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nessa noite nós queremos te louvar. Nós queremos te adorar e engrandecer o seu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite para fazer memória do seu nome, meu Pai. Nos lembrar, meu Pai, que o Senhor veio sobre essa terra 100% Deus, 100% homem. O Senhor viveu nessa terra, o Senhor pisou nessa terra. O Senhor sentiu todas as nossas dores. O Senhor nos amou, meu Pai. O Senhor amou como ninguém amou. O Senhor perdoou como ninguém perdoou. O Senhor morreu naquela cruz, meu Pai. Ressuscitou ao terceiro dia, meu Pai. Subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele nunca deixou de te amar. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Nunca duvide do amor de Deus na sua vida. Se estou forte, se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Obrigado, Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Na sua angústia Ele também está contigo. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? O que seria de nós sem esse amor? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Declara, igreja, que Ele te ama. Seu amor é tão grande, incondicional.
Faça uma declaração de amor a esse Deus que nunca te abandonou. E seu amor é tão grande, incondicional. Peça para Ele o coração de um verdadeiro adorador. Me ama. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele está sempre de braços Glória a Jesus. abertos pra mim. Ele está de braços abertos para você, irmãos. Quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Tawane pode continuar no teclado. Eu agradeço aí o grupo de louvor, porque agora, irmãos, nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor. E... Oi? Pode tomar. Pode. A Júlia é a primeira vez que vai tomar a Santa Ceia. Quem pode aplaudir bem forte, irmãos? Foi batizada semana passada. Batizada. Então, irmãos, se tem algo atrapalhando, né? Algo bloqueando, né? Vamos lançar isso por terra. Não tem nada impossível para Deus, para que a gente possa participar também da ceia do Senhor. Irmãos, já estamos encerrando, mas uma coisa bem forte também que Deus me tocou para passar para a igreja. Como eu disse, né? A palavra que Deus me deu lá no monte hoje foi que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, muitas vezes nós chegamos na igreja, né? Aí nós vemos assim muitas vezes as nossas fisionomias tão pesadas. Às vezes nós vemos as nossas fisionomias tão tristes, né? É claro, irmãos, que tem as lutas sim, tem as batalhas, tem as dores que nós sentimos. Mas muitas vezes, irmãos, nós chegamos na igreja, nós corremos o risco de chegar na igreja igual se estivesse chegando num velório, né? Com a cara assim que parece que morreu alguém. Irmãos, imagina, se isso entristece a gente que somos pecadores,